sexto ano. Nessa semana, nós estamos realizando as atividades de revisão. Aqueles alunos que quiserem pegar as revisões impressas, precisa ir até a secretaria da escola. Mas eu também estou disponibilizando no grupo as atividades em PDF, para ficar mais fácil para vocês, caso queira conferir. Também está no grupo todas as outras atividades que foi enviada. Vocês realizaram uma atividade que é a avaliação diagnóstica, que foi uma lista de exercícios que nós realizamos lá no início do ano, na segunda semana de aula. Depois nós fizemos uma atividade do livro Oficina de Negócios, capítulo 1, 2 e 3. Essas atividades do livro Oficina de Negócios são atividades individuais, geralmente são leituras, atividades que pedem a sua opinião. E nós fizemos 7 atividades do livro, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E estamos concluindo agora com a revisão. Então, nós temos um total de 10 atividades ao longo desse primeiro bimestre. Bom, todas as atividades de matemática estão no arquivo em PDF para simplificar a organização de vocês. É muito importante que vocês anotem na agenda. Além disso, as atividades elas estão numeradas. Todas as do livro estão enumeradas de 1 até 7. Além delas, aí nós vamos ter a avaliação diagnóstica, a revisão e a atividade do livro de oficina de negócio. Bom, por que nós estamos conversando sobre isso? Porque ao longo desse primeiro bimestre, os alunos estão um pouco confusos ainda nessa organização das atividades. As atividades, elas são realizadas no caderno. Todas as atividades que vocês vão realizar do livro didático, do nosso livro didático. Todas elas têm que ser realizadas no caderno. Por quê? O nosso livro didático, ele não tem espaço suficiente para você realizar cálculo, fazer a organização correta. Então, todas essas atividades, elas são realizadas no caderno. Isso quer dizer que atividades que são realizadas no livro e enviadas as fotos não serão consideradas. Então, você precisa ter atenção nisso. Lá nos arquivos em PDF tem as orientações, realizar as atividades no caderno, como deve ser realizada, mas caso você ainda tenha dúvida de como realizar as atividades, você pode entrar em contato. As aulas, é obrigatório que todos os alunos assistam elas, tanto os alunos que estão nas aulas presenciais, como os alunos que estão nas aulas online. É nessas aulas que eu vou explicar os conteúdos. Mesmo nas aulas presenciais, quando nós ainda estávamos tendo as aulas presenciais, você precisa assistir, porque como você vai realizar as atividades se você não assiste às aulas para compreender os conteúdos? Bom, as atividades, elas devem ser enviadas para o e-mail. Todos os arquivos têm o e-mail. Então, você tira a foto das suas atividades depois de concluídas, pode utilizar o próprio e-mail do seu celular e envia para o e-mail da professora. Então, lá vai estar. E lá na parte de assunto do e-mail, é necessário que você escreva seu nome e a sua série, para fazer a identificação. Muitas vezes, o e-mail da pessoa não vem de forma clara que é o nome dela. Às vezes, o nome da própria pessoa, quando ela foi criar o e-mail, não foi aceito. Então, ela faz algumas abreviações, algumas modificações para conseguir fazer esse e-mail. Então, por isso, você precisa escrever. Exemplo, eu vou enviar a atividade de revisão. Então, eu vou escrever lá. Atividade de revisão da aluna Carla, do sexto ano. Então, você precisa se identificar. As atividades, elas não são enviadas para o WhatsApp, elas são enviadas para o e-mail. Bom, dúvidas em relação à realização das atividades, dúvidas em relação ao conteúdo, dúvidas em relação a como eu vou fazer essas atividades ou como enviar para o e-mail. Qualquer dúvida que você tiver, você pode sanar essas dúvidas através de mensagem pelo aplicativo WhatsApp. Aí sim, as dúvidas você vai sanar pelo aplicativo. Você me envia as mensagens e eu vou te responder dentro das possibilidades do que for perguntado. Qual é o horário que eu vou estar sanando as dúvidas dos alunos? Das 7 horas da manhã até as 11 horas da manhã.
Os dias da semana: segunda, terça, quarta e sexta-feira. Essa semana e provavelmente semana que vem, devido ao decreto, nós não teremos aulas presenciais. Então, aqueles alunos que estavam frequentando as aulas presenciais, que já estão concluindo as atividades, vocês vão enviar as fotos das atividades por e-mail, assim como os alunos das aulas online. Por quê? Essa semana e a semana que vem, nós vamos estar realizando a revisão. Isso quer dizer que as atividades do livro, as atividades que já foram realizadas ao longo do bimestre, já devem estar concluídas. Então, se elas já estão concluídas, você já pode mandar as fotos dela. Bom, qualquer dúvida, tanto dos alunos como dos familiares, é só entrar em contato. Nós estávamos corrigindo os exercícios referentes ao capítulo 3, que fala sobre formas geométricas. Então, nós vamos continuar a correção desses exercícios hoje. Nós corrigimos até o exercício 5 da página 91. Hoje, então, nós vamos corrigir o exercício, começar do exercício 6, também da página 91. O exercício 6, ele diz: calcule o número de faces de uma pirâmide que tem 6 vértices e 10 arestas. Bom, quando você tem um desenho no livro, basta você contar. Vértice, aresta, face, você só faz a contagem. Quando você não tem o desenho, aí fica um pouco mais complicado você deduzir isso. Então, o que nós utilizamos quando nós não temos o desenho para contar? Nós utilizamos a relação de Euler. Euler foi um matemático. E através dessa relação, ele faz uma afirmação. Ele disse que o número de faces mais o número de vértices vai ser sempre igual ao número de arestas mais 2. Essa é a relação que ele faz. E o que ele está dizendo aqui? Que se você substituir pelos valores que ele já falou para nós conseguimos encontrar o valor que está faltando. Lá no exercício, ele diz que ele quer o número de faces. Então, o F da fórmula não tem, é o que eu quero descobrir. Eu vou repetir. Depois tem um sinal positivo, um sinal de mais, e aí vem o número de vértices. Ele afirma que o número de vértices é 6, então eu troquei o V pelo número 6. Depois tem um sinal de igual e tem a letra A. A quer dizer as arestas. Ele afirma que as arestas são 10. E depois do A tem um sinal de mais e um 2. Letras e números, vocês já vão saber que não pode somar. Então eu vou repetir. O número de faces mais 6 tem que ser igual a quanto? A 10 mais 2. 10 mais 2 não é 12? Então, o número de face vai ser um número que, quando você somar com 6, vai ser igual a 12. Que número eu posso somar com 6 e esse número vai ser igual a 12? Vai ser o próprio número 6, porque 6 mais 6 é 12. Logo, o número de faces vai ser 6. Nosso próximo exercício é o exercício 7, da página 91. O exercício, ele diz: observe o prisma de base triangular e determine A, o número de faces, B, o número de vértices e C, o número de arestas. Bom, um prisma de base triangular é como esse prisma aqui, ó. Ele forma um triângulo nas bases. A letra A, ele pediu para você calcular as faces. Faces são os polígonos que formam ele. Então, eu formo em cima um triângulo e embaixo outro triângulo. Então, esse triângulo que formou, você chama de face. Na lateral, você vai ter retângulos. Então, tem um retângulo, 2 retângulos e 3 retângulos. Então, quantas faces vai ter? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 faces. Os vértices,
eles são os encontros das arestas. Lembra que as arestas, elas são essas linhas que são formadas aqui. Então, quando eu tenho essas linhas formadas, eu chamo elas de arestas. O encontro dessas linhas, esses pontinhos, você chama de vértice. Então, nós vamos contar quantos vértices tem. Tem 1, 2, 3. Na parte de cima, 1, 2, 3 na parte de baixo. Então, dá um total de 3 mais 3, 6 vértices. As arestas são as linhas. Então, aqui em cima, você vai ter, ó, o encontro das faces é como se formasse uma linha. 1, 2, 3. Nas laterais, 4, 5, 6. E mais 3 embaixo. 7, 8, 9. Então, o prisma, que tem as bases formando um triângulo, tem 5 faces, 6 vértices, aliás, e 9 arestas. Nosso próximo exercício é na página 92, número 12. Considere as figuras 1, 2, 3 e 4. Das alternativas que indicam o nome desses sólidos, na ordem que se encontra, a única correta é: letra A, pirâmide de base quadrangular. Sim, a primeira é uma pirâmide de base quadrangular. Ela é uma pirâmide como essa. A base forma um quadrado. Você consegue identificar o quadrado na parte de baixo dela, depois do vértice. Dois, cilindro oblíquo. Realmente, a segunda, ela é um cilindro. 3, pirâmide circular. Não existe pirâmide circular. A figura 3 é como essa. É um cone. Então, nem vou analisar a última porque a A já está errada. Letra B, cone. Não, o cone não é o primeiro. Ele falou que é para olhar a ordem. O cone, ele é o terceiro. Então, a B já está errada. C, prisma. Prisma é qualquer sólido geométrico que temos a parte, uma base em cima, uma base embaixo, e as laterais, ela sempre vai formar retângulos. Na primeira, nós temos uma pirâmide, então está incorreta. Letra D, cilindro. O cilindro, ele é a nossa segunda figura, e não a nossa primeira. E ele falou que é para olhar na ordem que aparece. Letra E, pirâmide de base quadrangular. Correto. Segundo, cilindro. Correto. Terceiro, cone. Correto. E quarto é um prisma. Esse prisma específico, eu não tenho uma figura dele, mas eu sei que ele é um prisma, por quê? Porque ele tem uma base em cima e uma base embaixo, e as laterais ele forma retângulo. Então, a resposta correta da questão 12 é a letra E. Nosso próximo exercício é a questão 13. Das propriedades dos poliedros de Platão, podemos citar A. Todas as faces têm um número ilimitado de arestas? Ilimitado é um número infinito. Não, ele é limitado. Tem sempre uma quantidade específica de aresta. Arestas são aquelas linhas, aquela junção entre
entre duas faces. B. De cada vértice sempre parte um número de aresta em ordem decrescente? Não. De cada vértice sempre parte o mesmo número de aresta. O cubo, por exemplo, ele é um poliedro de Platão. Se você olhar esse vértice aqui, você vai ver que vai sair dele 1, 2, 3 arestas. Desse, 1, 2, 3. De todos vão sair 3. Isso quer dizer que é sempre a mesma quantidade de arestas que tem em cada vértice. C. Todas as faces têm um número ímpar de aresta? Bom, se eu analisar essa face desse cubo, que é um dos poliedros de Platão, eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 arestas. 4 é um número. Todas as faces, aliás, a letra D. A letra C é um número ímpar? Não. 4 é um número par. Então, a letra C está errada. D. Todas as faces têm o mesmo número de arestas? Sim. Se você olhar para cá, você vai ver que tem 4 arestas. 4 novamente. 4 novamente. 4, 4. Isso vai acontecer com todas. A letra D está correta. Letra E. De cada vértice sempre parte o mesmo número de faces? Não, porque você pode analisar o octaedro. No caso do cubo, vai coincidir, mas no octaedro não vai, que é um dos poliedros de Platão. Então, a resposta correta da número 13 é a letra D. Nosso próximo exercício é o número 14, também da página 92. É para você responder verdadeiro ou falso. A esfera, o cilindro e o cone têm superfície curva? Essa é a esfera, tem parte curva, parte arredondada. Esse é o cilindro, ele também tem uma parte arredondada. E esse é o cone, ele também tem a parte arredondada. Então, a letra A é verdadeira. Letra B. A superfície da esfera é totalmente curva? Sim. Na esfera não tem nenhuma parte que não seja curva. E do cilindro e do cone, combinam superfícies planas e não planas? Também é verdadeiro. Ele está perguntando se no cilindro e no cone você tem partes que são curvas e partes que são planas, que não tem curva. No cone, a parte curva está na lateral e o fundo é uma parte plana, é um círculo. O mesmo acontece com o cilindro. Você tem a parte curva, mas a base, tanto superior como inferior, não é uma curva. Então, a letra B é verdadeira. Dos 3 sólidos representados, só o cone tem um vértice, ou seja, dos sólidos que nós chamamos de corpos redondos, que é a esfera, um corpo redondo, o cilindro e o cone. A esfera não tem vértice. O cilindro também não tem. O cone tem um vértice. O vértice é esse pontinho aqui de cima. Então, a letra C também é verdadeira. Logo na questão 14, todas as afirmações que foram feitas, todas são verdadeiras. Nosso próximo exercício é o número 1, da página 93. O exercício 1 da página 93, ele diz: observe a pirâmide abaixo e desenhe a sua planificação. Bom, aqui é como se você tivesse uma pirâmide e aí você vai desenhar a base dela. Ela é um quadrado. Então, nós desenhamos aqui um quadrado. A partir desse quadrado, é como se nós abríssemos as arestas dela. Cada vez que eu abrir uma aresta, vai formar um triângulo. E quantos triângulos eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um quadrado e esse quadrado é formado por
por 4 triângulos. Planificar algo é desenhar algo que está na terceira dimensão num plano em 2 dimensões, para você visualizar melhor. Nosso próximo exercício é o número 2, também da página 93. Indique o sólido geométrico correspondente às seguintes planificações. Bom, na letra A, nós temos aqui uma planificação de algo que tem como sua base um círculo. E em torno dessa base, nós temos quase que um triângulo. Então, nós vamos ter um cone. Por quê? O cone é formado pelo círculo, e aqui ó, nós temos em volta dele uma figura que quase nos lembra um triângulo. Então, a letra A, cone. A partir dele é que foi feita a planificação. Na letra B, nós temos uma pirâmide. Só que essa pirâmide, ela é uma pirâmide de base triangular. Observe que você tem um triângulo na base. Esse triângulo da lateral, você vai imaginar que você vai levantar ele. Esse triângulo da lateral, você também vai levantar. E esse da lateral, você vai levantar. Então, vai ser um triângulo que tem 4 faces. E todas as faces dela é um triângulo, aliás. Incorreto, né? É uma pirâmide em que todas as suas faces são um triângulo. São 4 triângulos. Quando você tem uma pirâmide que todas as faces são triangulares e iguais, como essa daí, nós chamamos de tetraedro ou pirâmide de base triangular. Os dois nomes estão corretos. Letra C. Eu tenho as laterais formando um retângulo e as duas bases formando um triângulo. Então, é como se você levantasse esse triângulo e fechasse as laterais. Então, você tem algo como isso. Triângulo, outro triângulo tá de cá, e as faces, olha, são laterais, as laterais são retângulo. Então, esse retângulo veio para cá, esse retângulo veio para cá, essa frente veio para cá e essa para cá. E ficou o fundo, que é um retângulo. Isso é um prisma de base triangular. Então, na questão 2, a resposta da letra A, cone. Da letra B, pirâmide de base triangular ou tetraedro. E resposta da letra C, prisma de base triangular. Próximo exercício, número 4. Também da página 93. Euler estudou os poliedros e enunciou a relação face mais vértice é igual a aresta mais 2. Verifique se essa relação é verdadeira para os poliedros de Platão. Aqui nós temos todos os poliedros de Platão. Nós temos o número de faces, o número de vértices e o número de arestas de cada um. Nesse caso, eu optei por fazer o quadro escrevendo os nomes dos poliedros de Platão, para ficar mais fácil. O primeiro é uma pirâmide de base triangular ou tetraedro. O segundo é o cubo. O terceiro é o octaedro. O quarto é o dodecaedro. E o quinto é o icosaedro. Nós temos algumas coisas sobre a pirâmide. Ele nos falou que o número de faces da pirâmide é 4 e o número de arestas da pirâmide é 6. E a partir disso, nós precisamos descobrir o número de vértices. Bom, nós vamos utilizar a relação de Euler e ver se vai dar certo. A relação diz que o número de faces mais o número de vértices vai ser igual a arestas mais 2. As faces, ele diz que é 4. 4 mais o número de vértices tem que ser igual às arestas, que são 6 mais 2. 6 mais 2 é 8. Ou seja, o número de vértices é um número que, quando eu somar com 4, vai ser 8. Que número que você soma com 4 e é 8? O próprio 4. Então, o número de vértices é 4. Você vai olhar para a pirâmide e vai contar. Será que o número de vértices é 4? Ou seja, de pontinhos são 4?
são. Se você analisar o desenho, você consegue ver 3 vértices. E você tem que imaginar que atrás tem um outro vértice. Então, tá correto. 4. A segunda é o cubo. Ele afirmou que o cubo ele tem 8 vértices e 12 arestas. E ele quer saber o número de faces, que é o que está faltando. Então, eu não sei o valor de V, de F, aliás, mas eu sei que V é 8 e o A é 12. E eu vou acrescentar mais 2. 12 mais 2 é 14. Ou seja, eu vou ficar com o número de faces somado ao número de vértices tem que ser igual a 14. Que número que você soma com 8 que vai ser igual a 14? 6. Ou seja, o número de faces do cubo tem que ser 6. O cubo tem realmente 6 faces? Tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O octaedro. No octaedro, ele afirma que o número de faces são 8, o número de vértices são 6 e ele quer saber quantas arestas tem. Bom, as faces são 8, mais os vértices são 6, vai ser igual às arestas, que nós não sabemos ainda, mais 2. 8 mais 6 é 14. Então, 14 vai ser igual às arestas mais 2. Que número que eu vou somar com 2 que vai ser 14? 12. Então, as arestas é 12, porque 12 mais 2 é 14. Na quarta, aliás, nós temos o dodecaedro. No dodecaedro, ele afirma que as faces são 20 e as arestas são 30. Então, o F eu vou substituir por 20, mais o vértice que nós não sabemos, que é o que nós queremos descobrir, quantos ele tem. O A vai ser 30, porque é o número de arestas, mais 2. 30 mais 2 é 32. Ou seja, 20 mais o número de vértices tem que ser igual a 32. Que número que você vai substituir o V, que somado com 20 vai ser 32? O número é 12. São 12 vértices. Se você contar o número de encontros que tem no desenho, você vai encontrar 12. E o último, o icosaedro, ele afirma que ele tem 12 faces e 30 arestas. Então, eu vou trocar o F, aliás, por 12, mais o vértice que nós precisamos encontrar, vai ser igual às arestas, que são 30, mais 2. 30 mais 2 é 32. Isso quer dizer que, somando o número de faces mais o número de vértices, tem que ser igual a 32. Então, que número que vai ser vértice, se somado com 12, tem que ser 32? O número é 20. Logo, são 20 vértices. Isso quer dizer que se você analisar aquele desenho e contar, você vai encontrar os mesmos números que nós encontramos utilizando a relação de Euler. Logo, a relação de Euler ela é verdadeira. Sempre vai dar certo, independente de qual seja o poliedro de Platão. Continuando nossa correção, nosso próximo exercício é o exercício na página 93, número 5. Classifica as figuras abaixo em formas planas ou sólido geométrico. Plano é algo trabalhado em 2 dimensões, como nós já falamos. E geométrico é aquele que está em terceira dimensão. Exemplo. Algo plano, você pode observar como uma folha. A folha, ela é plana. Já os objetos do nosso cotidiano, como, por exemplo, celular, o livro, tudo isso já é terceira dimensão. Por quê? O livro, ele tem comprimento, ele tem altura e ele tem
largura. Então, ele está na terceira dimensão. Analisando assim, a letra A, ela é um triângulo. Só o triângulo é duas dimensões. Então, a letra A é uma figura plana. Já a letra B é o octaedro. O octaedro é um sólido geométrico. Na letra C, nós temos novamente uma figura plana. O nome dela é trapézio. Na letra D, nós temos um sólido geométrico. Nós temos um cilindro. E na letra E, nós temos aqui um tronco de prisma. Um tronco de pirâmide, aliás. Porque provavelmente era uma pirâmide base quadrada e ela foi cortada ao meio. Então, como nós vamos ficar a resposta da questão 5? Letra A, figura plana. Letra B, sólido geométrico. Letra C, figura plana. Letra D e letra E também são sólidos geométricos. Concluímos agora a correção dos nossos exercícios 6 de matemática. Bons estudos para vocês e não se esqueçam, qualquer dúvida relacionada às atividades ou ao conteúdo, entrar em contato pelo WhatsApp.